Olá, bem-vindos a mais uma aula de microbiologia. Hoje vamos tentar saber quais são as características morfológicas e estruturais das células procarióticas e como é que essas características nos permite ajudar a identificar as diferentes bactérias. Outra coisa que vamos ter que saber é a composição química da parede solar. Não quer dizer que a gente tenha que saber assim aquilo tudo como vocês aprendem. É preciso saber, mas há estruturas que nós temos que ter em atenção, que temos que as conhecer, porque isso vai nos ajudar depois na identificação. Nomeadamente o quê? A parede solar é fundamental para nos poder distinguir as bactérias em dois grandes grupos relativamente à coloração. Nós podemos distinguir as bactérias gram-positivas, ficam com uma cor arroxeada devido a captarem o seu corante primário, o cristal violeta, e as bactérias gram-negativas são aquelas que ficam vermelhas devido a conseguir captar o corante de fucsina básica. Portanto, isso é importante nós fixarmos, os gram-positivos e os gram-negativos. E agora, queria ver aqui, isto é um quadro, para nós só termos a noção, depois eu vou exemplificar isto melhor noutro vídeo a seguir, pormenorizadamente, mas queria que ficassem com este quadro para ver a constituição diferente das bactérias dos gram-positivos e dos gram-negativos. E temos que saber que realmente os gram-positivos são bactérias que têm uma grande quantidade de peptidoglicano, e não têm, a principal diferença relativamente aos gram-negativos é que eles não têm lipopolisacáridos. Portanto, isto é muito importante. Também queria chamar a atenção que existem sempre exceções, porque as micobactérias e as nocardias, por exemplo, não têm, normalmente não têm lípidos, os gram-positivos, mas estas bactérias têm. E isto vai ser importante. Pronto, este esquema permite-nos só distinguir perfeitamente uma bactéria gram-positiva de uma bactéria gram-negativa, relativamente à sua constituição. E eu queria chamar a atenção, de facto, que é importante nós termos estas noções das constituições. Depois, mais tarde, noutros vídeos, nós vamos ver que, por exemplo, o facto das bactérias gram-negativas terem peptidoglicano na sua constituição vai ser fundamental, por exemplo, quando virmos os antibióticos, essa presença dos lipopolisacáridos, dos gram-negativos, faz com que eles sejam resistentes a alguns antibióticos, como por exemplo os macrólidos. Vão ser resistentes, por exemplo, a determinados detergentes e a ácidos biliares. Faz com que isso, por exemplo, quando nós estivermos a ver os meios de cultura seletivos, têm determinados ácidos biliares ou podem ter determinados corantes hidrofóbicos, como as eosinas, as metileno, e faz com que esses meios, as bactérias gram-positivas não cresçam, só cresçam os gram-negativos. Vamos ver que, por exemplo, os lipopolisacáridos também são importantes quando há uma infecção, e eles é que são responsáveis por desencadear todo aquele processo infeccioso responsável para ativar o complemento, para ativar o sistema intrínseco, por exemplo. Por isso é que às vezes as bactérias como as naiceias, etc., provocam aquelas petequias e alteram o sistema da coagulação. Portanto, nós termos a constituição e sabermos exatamente a formação das diferentes bactérias depois vai nos permitir perceber alguns testes que nós vamos usar a nível laboratorial. Por exemplo, os gram-positivos, o facto de eles terem muitos polipeptídeos, por exemplo, também, eles têm muitas enzimas a produzir esse peptidoglicano. As enzimas, as carboxipeptidases, os transpeptidases, porque eles estão sempre a produzir o peptidoglicano. E isso vai nos ser importante, por exemplo, para nós, quando estivermos a identificar os MRSAs, nós vamos estar a identificar os PBPs. O que são os PBPs? São nada mais nada menos que penicillin pine protein, são enzimas que estão a produzir o peptidoglicano. Portanto, nós termos estas noções da constituição da bactéria, quando estivermos a falar de alguns testes em microbiologia, vamos perceber porque é que eles acontecem. Portanto, eu queria deixar aqui esta noção da constituição importante das diferentes bactérias e como é que nós conseguimos identificá-las.
Na próxima aula vamos ver outros dados mais importantes. Obrigada pela vossa atenção. Temos que ter em atenção também que existem algumas bactérias que têm estrutura semelhante às bactérias gram-positivas, mas têm uma grande quantidade de lípidos. E então, essas bactérias vão a nível, quando quisermos corar, vão corar de maneira diferente, que é o caso das Mycobacterias e da Nocardia. E neste caso, para nós conseguirmos visualizá-las e distingui-las das outras bactérias, vamos utilizar o tipo de coloração, que é, neste caso, a coloração de Ziehl-Neelsen. As bactérias que coram após a coloração de Ziehl-Neelsen vão ficar vermelhas, porque vão resistir à descoloração com uma solução álcool-ácido resistente, por isso é que elas são chamadas bacilos álcool-ácido resistentes. Quando falarmos mais especificadamente sobre as colorações, nós vamos perceber isto muito bem como é que funciona, mas ficam com a ideia de que é devido a ter uma quantidade superior de lípidos na sua constituição. Portanto, e por isso elas vão ter meios de identificação diferentes. As estruturas presentes nas bactérias, visíveis ao microscópio óptico, só são com colorações especiais e algumas até só se consegue ver com microscópios eletrónicos, não é? Portanto, normalmente no laboratório normal não conseguimos ver. E vamos ver algumas dessas estruturas importantes, nomeadamente a cápsula, os flagelos, a pílula e a fímbrias, as granulações metapermáticas, os grânulos de enxofre e de glicogênio, cromatóforos, granulações lipídicas, cianofilina e carboxinas, vacúolos de gás, ribosomas, endosporos e nucleoides. Portanto, existe uma série de estruturas, algumas a gente usa mais, outras usa menos para identificar as bactérias, mas vamos ver algumas das mais importantes. Então vamos falar da cápsula. A cápsula existe em algumas bactérias e quando as bactérias têm cápsulas, elas têm uma estrutura gelatinosa externa à parede celular e essa estrutura é que nós chamamos de a cápsula. Essa estrutura é importante para evitar que a bactéria fique desidratada, portanto, protege a bactéria contra a desidratação. E as bactérias capsuladas geralmente são muito virulentas para o homem, portanto, quando elas têm essa estrutura, são mais virulentas porque têm propriedades antifagocitárias e conseguem se proteger do nosso sistema imunitário. As bactérias com cápsula em meio sólido vão ficar com um aspecto mucoide, viscoso e vão se difundir facilmente no meio. Portanto, nós depois vamos conseguir distingui-las bem, mas aquelas bactérias que têm cápsula ou não. Elas, por norma, as cápsulas não coram com o corante gram, que é um corante básico, mas às vezes, quando nós estamos a repicar as colónias de meios com sangue, numa gelose de sangue, por exemplo, ou meios com mesmo um pus, com sangue ou líquidos serosos, as cápsulas aparecem às vezes zonas incolores ou levemente coradas. Portanto, às vezes conseguimos percebermos desse artefacto. Ao microscópio óptico, com a coloração negativa com nigrosina, vulgar produto de tinta da China, consegue-se observar um halo transparente à volta das bactérias, por exemplo, no Streptopneumonia, micrococos, nos bacilos anthracis, nas neisseries, e já conseguimos ver essa cápsula. Temos também os flagelos, pílula e fímbrias. Os flagelos são órgãos de locomoção, são visíveis ao microscópio óptico com uma coloração especial. As fímbrias e pílula são estruturas de aderência, estão associadas aos processos de conjugação entre as bactérias e a aderência a processo também de colonização, mas por norma essas estruturas não são visíveis ao microscópio óptico, mas nós às vezes conseguimos perceber que as bactérias têm fímbrias, quando às vezes tiramos, por exemplo, num meio líquido, aquilo forma uma película à superfície, não é? Elas são aquelas fímbrias que estão ali a aglutinarem as bactérias. E também, por exemplo, nos testes de hemaglutinação, muitas vezes são as fímbrias que fazem essa hemaglutinação. Portanto, isto é importante nós percebermos a existência dessas estruturas para depois, quando estivermos a fazer os testes, percebermos o que é que se está a passar, não é? Por exemplo, ao bocado também falei das cápsulas, e a cápsula, às vezes, se nós estivermos a trabalhar com culturas velhas, com culturas já secas, não é? As bactérias já estão velhas e a cápsula muitas vezes nem se vê. Às vezes até pode parecer que se vê a cápsula porque ela há uma retração a nível celular e que às vezes até bactérias não têm cápsula, a gente até olha até parece que tem cápsula. Portanto, nós temos que perceber bem quais são as estruturas e quando falarmos nos métodos de coloração,
perceber o que é que estamos a ver e se não são artefactos, que muitas vezes nós olhamos para o microscópio e parece artefactos e não são. Pronto. Outras estruturas que existem nas bactérias são as estruturas intracitoplasmáticas. Temos as granulações metacromáticas, nomeadamente os grânulos de volutina, que são reservas de fósforo, que são necessários para a síntese dos ácidos nucleicos e dos fosfolípidos. E essas grânulas, às vezes, também nós conseguimos, por exemplo, identificar o Corynebacterium diftérico porque vamos ver com colorações especiais, neste caso chama-se a coloração de Albert, conseguimos ver ao microscópio óptico esses grânulos de volutina, porque eles têm afinidade para corantes básicos e com o azul toluidina ou azul metileno, coram de vermelho violeta que vai contrastar com o azul do protoplasma. Portanto, nós vamos conseguir ver esses grânulos de volutina e é uma maneira de nós conseguirmos identificar algumas bactérias, neste caso o Corynebacterium diphtheria. Grânulos de polissacáridos, por exemplo, o glicogênio e o amido, coram pelo iodo, o Lugol, o corante Lugol, e ficam vermelho e azul, respectivamente, ao microscópio óptico. Também vamos conseguir ver essas estruturas. As granulações lipídicas, que coram com o negro do Sudão, ficam negras ao microscópio óptico, por exemplo, do bacilos. Granulações cianofílicas, as reservas de azoto nas cianobactérias. Os cromatóforos das bactérias fotossintéticas formam vesículas. Os vacúolos, também às vezes consegue-se ver, há bactérias que formam, as arqueobactérias têm muitos vacúolos que permitem que elas consigam flutuar. Portanto, estas estruturas não são assim tão importantes no laboratório normal, não é? Não usamos tanto a pesquisa destas estruturas, mas elas existem e em laboratórios de investigação é importante conhecê-las. Os endóspores que formam esporos resistentes, portanto, e as bactérias que formam esses esporos conseguem ser resistentes a muitos antibióticos, a solventes, a calor, a radiações, como é, por exemplo, o Clostridium. E essas bactérias que formam esses esporos às vezes conseguem sobreviver centenas ou mesmo milhares de anos com essas estruturas dos esporos. Portanto, aqui deixo-vos alguns exemplos de algumas estruturas que, de facto, nós conseguimos ver ao microscópio óptico, com a ajuda da coloração, não é? Temos aqui os grãos de volutina, que se vê ali tão bem, aqueles pontos negros. Temos a coloração de Zil-Nielsen para ver a Bacterium tuberculosis. E ali vêem-se as cápsulas nos pneumococos. Mas pronto, tudo isto para vos alertar, quando falamos nas colorações, que de facto estas estruturas todas conseguem-se ver após a coloração e se as culturas forem novas e tiverem nas condições ideais. Como eu já falei, a cápsula, se as colónias forem velhas, não é? As estruturas já não se vão ver, porque as bactérias já vão consumindo, por exemplo, as bactérias à medida que vão ficando velhas, elas próprias vão produzindo, às vezes, hialuronidase, que acontece, por exemplo, nos streptococcus piogénicos, e, portanto, vai destruindo a cápsula, e depois nós já não a vamos conseguir ver. Portanto, nós temos que ter as condições ideais no laboratório para depois podermos ver estas estruturas. E depois também temos que ter em atenção, por exemplo, existem bactérias que têm lípidos nos seus grânulos, não é? Granulações lipídicas, sem ser o Mycobacterium tuberculosis. E, às vezes, nós, quando vamos declarar uma coloração de Zil, vêem-se essas bactérias que têm essas características, às vezes podem ser ligeiramente alcoácido resistentes. E, portanto, vê-se uma ligeira coloração, ou assim, irregular de Zil, e não é o Mycobacterium tuberculosis. Portanto, nós temos que ter em atenção a essas características. Também, por exemplo, quando nós queremos fazer colorações de grano normal, e às vezes nós, se as bactérias já forem um bocado resistentes à coloração de grano, nós depois, ao corar, nós vamos ver uma ligeira coloração negativa, digamos, a coloração fica sem nada, fez-se um halo de espaço à volta, não corado. E, portanto, esses pequenos artefactos, às vezes, se nós soubermos as constituições das bactérias, vamos perceber porque é que isso depois acontece. Mas quando dermos a coloração, que a seguir vou dar uns slides só específicos sobre coloração, e eu vou alertar para esses pequenos pormenores para ficarmos a perceber melhor
estas circunstâncias. Muito obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula.